Pessoal, estou fazendo um trabalho aqui de acompanhamento da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Hoje está depondo o Coronel Naime. Detalhe, ele estava de férias. Eu vou, inclusive, colocar a imagem aqui que vocês vão ver que tá acontecendo aqui ao vivo. Ele estava de férias, afastado, e aí ele teve que sair das férias, comparecer, chegar até o ato e compareceu, onde estava acontecendo as invasões. Diferente de outros que estavam lá e estão soltos, porque ele está preso. E aí, agora no depoimento, nós vamos ouvir a parte do Ramagem, quando ele interroga o Coronel Naime. E aqui a gente vai ter coisas que vai abrir os olhos para vocês entenderem um pouco mais sobre a verdade sobre os atos do dia 8 de janeiro. Então, presta atenção no que eu vou trazer aqui para você agora, tá ao vivo enquanto eu estou fazendo a gravação e posto agora nesse editorial para você. Assiste comigo. Alci Lucas, passamos ao próximo. Deputado delegado Ramagem, pelo tempo de 10 minutos. Tá ligado aqui? Aí? Tá, né? Nessa primeira parte, cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa. ele enche um pouco de linguiça e pergunta a atuação do Coronel Naime. Mas presta atenção como ele chega depois no ponto de interesse aqui. Coronel Naime, qual a sua experiência atuando em policiamento de manifestações e em controle de distúrbios civis? Excelência. Nós vamos analisar que o Ramagem, como delegado de polícia, tem conhecimento de operações, ele vai começar instando a qualificação do Naime. Então ele pergunta qual a experiência dele. Para quê? Para mostrar que não é uma pessoa inepta ou despreparada. Ele é muito preparado. Mas o porquê os ataques aconteceram? Ele vai concluir lá na frente. Presta atenção que é muito interessante. A minha primeira unidade, como ainda aspirante a oficial, foi o batalhão, foi a antiga companhia de policiamento de choque. Unidade onde eu servi na função de comandante de pelotão, fui comandante de companhia, depois fui chefe da seção de pessoal, fui chefe da seção de planejamento, fui depois subcomandante durante 2 comandos. Inclusive, um dos comandos foi durante a Copa das Confederações, com todas aquelas movimentações que houve no Distrito Federal. Muito bem, coronel. Vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Esse é o primeiro ponto. Ele só queria provar a vasta experiência do Coronel Naime. Mas ele tem um interesse em concluir com a responsabilização depois que ele vai atribuir, lógico, ao governo Lula e ao Flávio Dino. Presta atenção. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens. Assim, do que veio na imprensa, né? Mas eu acredito que houve algo, assim, eu não me sinto seguro de dizer um número exato, né? Mas 500, 1 milhão, eu acho que em torno de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras, pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores à possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor excelência, eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. Prestem atenção, ele estava de férias, afastado, não fazia parte de nenhum dos grupos, juntou documentação falando, olha, eu não estava em nenhum dos grupos que falaram que teriam esses ataques. Isso ele falou durante o período do depoimento, enquanto a Elisiane Gama levou mais de meia hora interrogando ele. E o que a gente percebe aqui é que o Ramagem está utilizando técnicas de interrogatório da própria polícia, com a experiência que ele tem. E você vai ver que ele vai puxar as informações de acordo com que ele vai conduzindo a fala do interrogado. Presta atenção. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso? Presta atenção na diferença entre prontidão e sobreaviso. Porque aqui é onde vai chegar o pulo do gato.
ele vai demonstrar a diferença de tempo para chegar até o Palácio do Planalto e no final ele vai mandar quem deu a ordem para estar de prontidão ou sobreaviso. E aí a responsabilidade sobre quem estava a atribuição de determinar que a polícia militar deveria estar lá. Presta atenção. Conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do primeiro comando CPRM, frações do efetivo de PATAM, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da Rotan. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade do Comando de Policiamento Regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do departamento, do chefe do comando. Coronel, então houve uma fração, cerca do efetivo completo do choque do BOP estava de sobreaviso. Preste atenção, o que você precisa entender aqui só uma pequena fração estava de prontidão, a maior parte estava de sobreaviso, ou seja, prontidão, estava lá para defender. A maior parte estava de sobreaviso. Olha, se a gente precisar, a gente liga para vocês. Esse é o ponto. Estou tentando explicar para o senhor. Eu tenho que controlar meu tempo, se não perco as perguntas, peço desculpas. Eu só pedi para o senhor... O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, chegaria em quanto tempo? Prontidão está no quartel. Completo? 40 minutos. Presta atenção. O efetivo que estava no quartel leva 40 minutos, o de prontidão, 40 minutos para chegar até o Palácio da Esplanada. Então, do início das invasões até o momento que eles chegariam, é 40 minutos para quem estava de prontidão. Para quem estava de sobreaviso, mais de 2 horas e meia. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2 horas e meia a 3 horas. De 2 horas e meia a 3 horas, ou seja, então quem comandava tudo isso sabia que se as invasões iriam acontecer, para a Polícia Militar do Distrito Federal chegar até lá, 40 minutos para o pouquinho que estava lá disponível e mais de 3 horas para quem estava de sobreaviso. Ou seja, já teria acontecido o que tinha que acontecer. Mas quem mandou fazer isso? Ok, como foi colocado até pela relatora e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? Até então esse nome, Coronel Klepter, não tinha sido levantado, mas ele era da Polícia Militar do Distrito Federal, está solto e era o responsável por dar essas ordens de quem ficaria assim, sob aviso e quem ficaria de prontidão. Ou seja, ele determinou que levaria ou 40 minutos ou 3 horas, ele sabia disso. E aí, aqui entra o ponto que o Ramagem quer definir. Presta atenção. Coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi promovido. Ele foi promovido. E quem promoveu ele? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. Então presta atenção. Presta atenção. O Klepter, ele trabalhava e ele era o responsável por organizar as tropas. Por ordem dele, as tropas levariam cerca de 3 horas para chegar até o local das invasões. Depois que passou o tempo, quem estava de férias foi preso, que é o Naime. O Klepter foi promovido. Promovido por quem? Por quem o Lula indicou, para ser o interventor depois que o Ibanez separou-se, ou seja, foi afastado. Trabalhava com o Dino, dentro do Ministério da Justiça.
chegou à conclusão do fato. 2 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada. Isso comparado... Vamos lá, só para você entender um pouco mais. O Klepter chegou já junto com o Capelli. Você tem noção? O Naime, que é esse que está depondo, teve que sair das férias dele, chegar em casa, trocar de roupa e comparecer no local. O Klepter, que é quem ordenou e coordenou tudo, já chegou junto com o Capelli, que foi determinado pelo Lula. Então aqui já é prova suficiente para entender o porquê o Capelli não está na manifestação do 8 de janeiro, prestando o depoimento como investigado. É isso que ele questiona. Esse é o primeiro ponto. E agora ele já passa para atuação dentro do prédio, da facilitação. E eu vou trazer isso para você, eu vou tentar encerrar aqui para não ficar muito longo, e aí tem mais uma parte do depoimento Naime que eu vou trazer no nosso editorial das 9 horas. Presta atenção só nesse trecho aqui que o Ramagem utilizou de forma genial. Diversas manifestações, portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal? A obrigação da Polícia Militar aos prédios dos 3 poderes, inclusive internamente. Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. A responsabilidade da Polícia Militar é nas ruas. Dentro dos prédios, Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, governo Lula. Resolveu o problema. Resolveu o problema. A gente vai discutir esse assunto aqui no próximo editorial. Já tem 13 minutos do vídeo já. Eu não vou deixar o vídeo extenso. Mas você tem noção como ele vem costurando as informações? E é aquilo que eu estou falando. Qualidade versus quantidade. A Ramagem deu um show à parte. Meia hora de depoimento da Elisiane Gama. Prolixidade pura. Alguns minutos do interrogatório do Ramagem. Tudo se expôs. Não, vamos continuar mais um trechinho para vocês entenderem. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição é... Vocês entenderam que por uma resolução do Renan Calheiros, a tropa de choque da Polícia Militar não pode entrar dentro do Congresso, não é responsabilidade dele, tem a Polícia Legislativa, nem dentro do Planalto e nem dentro do STF. Não é a atribuição desse cara que está preso. É isso que encerra o assunto. É isso que mata o assunto. Presta atenção. Aqui é da Polícia Legislativa. Então a Polícia Militar ela age dos limites do Congresso para fora. E limites do Congresso para fora. A Polícia Militar houve alguma intervenção que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu por várias vezes já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Acabou o interrogatório, acho que já você não precisa entender mais nada. Facilitaram o acesso. Demora da Polícia Militar em chegar lá. Quem organizou e fez a demora foi promovido pelo governo Lula, pelo interventor do governo Lula, e a facilidade incrível de que as pessoas chegassem lá dentro. Você tem mais alguma dúvida? Precisa dizer mais alguma coisa? Ou acha que a gente chega a alguma conclusão aqui? Pois é.
acho que a gente chega a alguma conclusão aqui. E aí é onde eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, mandar para mais pessoas, porque eu te garanto uma coisa, esse tipo de informação, com esse tipo de análise, você não irá conseguir na mídia tradicional. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.